Sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao Empoderação. Hoje vamos falar sobre Baixada Fluminense, Paracambi. Conhece? Mas você vai conhecer hoje e vai poder, inclusive, se programar para um evento incrível que vai ser realizado em abril no município. Gente, Paracambi tem 41 mil habitantes, é uma típica cidadezinha lá do interior, pacata, maravilhosa, incrível. Não tive a oportunidade de conhecer presencialmente, de estar lá, mas vou me organizar para esse evento e espero encontrar vocês lá. Eu vou dar um spoiler aqui do que vai ser esse evento. Aliás, não vou dar não, vou deixar para as convidadas falarem. Mas a Baixada Fluminense, ela sempre produziu cultura, né? Mas durante muito tempo, essa produção foi invisibilizada, enquanto os grandes festivais e investimentos culturais se concentram no eixo centro-zona sul do Rio. Hoje a gente vai falar não só desse evento que vai acontecer, mas a gente estava falando antes aqui também sobre uma indicação que um grupo de teatro da Baixada teve, né, para um importante prêmio aqui também, e acabou não levando, mas a indicação, o fato de estar lá, mostrou presença. A gente vai detalhar. Vem comigo! Hoje é sobre cultura, pertencimento, ocupação de espaços e bem viver também, né? Vem, vem, vem. Empoderação. Empoderação. Vozes em ação. Em todas as plataformas digitais. Quero dar um olá muito especial para as minhas convidadas. A gente está aqui já batendo um papo. Melhores amigas desde a infância. Aliás, desde a infância acho que não, porque eu não tenho condições de ser amiga de vocês de infância, né? Que eu sou mais velhinha, né? Mas eu quero dar as boas-vindas aqui à Vitória, mulher negra, produtora cultural, arte educadora, ativista dos direitos da juventude negra, também estudante de produção cultural do IFRJ, do campus Nilópolis. Ela concluiu os cursos de políticas públicas na Casa Fluminense e engenharia cultural no Observatório de Favelas. Muito bem-vinda, muito obrigada. Obrigada, eu que agradeço pelo convite. Essa é a Vitória Rosa, ela também participa, né, no movimento social, coordenadora estadual do Coletivo Nacional da Juventude Negra Enegrecer, já foi diretora de combate ao racismo da União Estadual dos Estudantes do Rio de Janeiro, também é membro, produtora da Escola Nacional de Formação Lélia Gonzalez e também trabalha na Secretaria de Cultura do município. É isso? É isso, gente, exatamente. Olha que quanta intensidade. Uma mulher preta, né? Correria, mulher sempre. Preta. Exatamente. Isso. Ao lado dela, queridíssima Gabriela Rodrigues. Tudo bem, Gabriela? Tudo ótimo. Seja bem-vinda ao Empoderação. Muito obrigada por receber a gente aqui. É uma honra. É uma alegria tê-las aqui. A Gabriela, mulher preta, ativista social, comunicadora e articuladora da Baixada Fluminense, com 7 anos de experiência em projetos culturais, educativos e de mobilização social. A Gabriela tem atuações voltadas à construção que evidenciam a potência dos territórios periféricos, e o trabalho dela une escrita estratégica de projetos, que isso é muito importante, é muito complexo participar de um projeto cultural, né? Escrever para isso, né? Então ela vai aproveitar e dar algumas dicas aqui. Vou aproveitar aqui para vocês, pode deixar. E o trabalho dela une, né, como eu falei, escrita de projetos, formação de lideranças, produção de eventos e articulação comunitária. Foi? É isso? Foi, isso Tudo mesmo. isso? Tudo isso e ainda uma criança de 5 anos. É verdade. Qual é o nome? Niara. Niara, ó, a gente tá falando da Niara aqui antes também, tá, gente? Bom, eu fiz a apresentação de vocês de acordo com o que vocês mesmas mandaram, mas é muito importante que a gente conheça vocês pela maneira como vocês se veem, né? E o que vocês fazem aí para contribuir com o mundo, pela justiça social, para um futuro melhor para Niara e tantas outras crianças. E aí passo a palavra aqui para você. Quem é a Vitória? A Vitória é uma criança, uma menina que era uma criança inquieta, que sempre queria fazer um monte de coisa e sempre fez um monte de coisa. E aí, quando ela cresceu, ela só continuou fazendo as mesmas coisas que ela fazia quando criança, inquieta. Fazendo um monte de coisa, assim, como a maioria das mulheres negras, né, que entendem a partir do seu corre, que é a partir desse corre que as coisas podem mudar, né, que é a partir disso que a gente vai conseguir alcançar os nossos objetivos. Então, Vitória é isso, assim, né, é uma mulher negra de 31 anos,
da Baixada Fluminense, basicamente Paracambi mesmo, cria de Paracambi, e que hoje atua com esses diversos projetos porque se sente inquieta e acha que, a partir disso, as coisas podem mudar, né? Na realidade, não só das mulheres negras, mas também da juventude negra, da população da minha cidade. É um pouco sobre isso. Gabi? Então, também cria de Paracambi, né? Nascida e criada. E acho que também essa cultura da cidade pequena, a gente é muito comunicativo, né? Todo mundo se conhece, então na rua é sempre um bom dia, uma boa tarde. Aprendi muito com meu pai também a ser comunicativa, então acho que entrei para comunicação, para a área de comunicação por isso. E sou hoje mãe, mas antes também sempre me senti inquieta também, né, com relação a muitas coisas da vida. Quando a gente nasce mulher, negra, né, a gente se depara com muitas coisas e acredito que desde sempre também tinha em mim essa coisinha, tipo, tem que fazer alguma coisa. E acho que é isso. Sou essa pessoa que tá sempre tentando fazer alguma coisa pelo seu arredor, pela sua filha, pela sua família, pelos próximos. Ok, obrigada. Então, falar dessa coisinha, né, dessa inquietação que vocês trouxeram aqui, vamos começar por isso. Antes de a gente falar do Festival Alcateia, que serão aí 3 dias de eventos gratuitos, de evento gratuito na cidade, né? Sim. Agora em abril. Vamos detalhar melhor daqui a pouquinho, mas vamos falar um pouquinho sobre vocês, sobre Paracambi. A cidade, o que era essa inquietação na cidade, né? Que você trouxe para você. Que lugar é esse que você estava? Então, Paracambi, como você falou, é uma cidade pequena, né? Tem 41 mil habitantes. E como a Gabi trouxe, é uma cidade que todo mundo conhece, todo mundo. E aí, eu, por muito tempo, vi a cidade, não tinha muitas oportunidades para mim, assim. Eu achava que precisava de mais coisas nessa, assim. Eu me sentia... Eu sentia... pequena, talvez, ali dentro daquela cidade, sabe? E aí foi a partir disso, eu comecei a estudar mais sobre a cidade, assim. Entender a cidade, principalmente no meu lugar, enquanto mulher negra, porque a gente fala muito de Paracambi a partir da Fábrica Brasil Industrial, por exemplo, que foi o boom, assim, de ida de pessoas para trabalhar na cidade. Foi onde a cidade realmente começou a ser cidade, assim. Antes era um vilarejo. E aí, só que a gente não fala das pessoas que construíram essa fábrica. Quem foram essas pessoas que construíram essa fábrica? Que cor elas tinham? Onde elas viviam? Então, essa minha inquietação começou a tentar descobrir, assim, quem foram essas pessoas, o que essas pessoas tinham de lazer na cidade. Então, foi um pouco sobre isso que eu comecei a entender a cidade. E aí, com muitas pesquisas, eu entendi que realmente tudo foi feito por mãos pretas, né? E que por muito tempo foi invisibilizado na cidade. E que hoje a gente está tentando recontar essa história. Recontar essa história a partir do nosso lugar. E você tem um documentário sobre? Tenho Tecendo Histórias. É um documentário que fala um pouco sobre a presença negra e de mulheres, não só na Fábrica Brasil Industrial, mas hoje também enquanto fábrica do conhecimento. Porque a fábrica fechou em 96 e... em 2021, a fábrica foi inaugurada enquanto uma fábrica do conhecimento, com algumas instituições públicas de ensino, como o IFRJ, o CEDERJ, a FAETEC, a Vila Lobos, várias atividades, né? Hoje, várias escolas estão presentes, a Escola Municipal de Dança, a Escola Municipal de Teatro, a Secretaria de Cultura, tudo
virou meio que um aglomerado de produção de conhecimento e produção de cultura. Então, dentro do festival, dentro do documentário, eu falo um pouco sobre isso também. E como é para você identificar que essa fábrica, que antes era conhecida só pelo espaço de produção ali para o consumo, né? Têxtil, mas foi construída por mãos pretas, teve, como você mesmo trouxe, e agora virou um espaço de conhecimento. É muito gratificante, assim, ver também, eu acho que essa construção, porque muitas fábricas que existiam desse estilo, como a fábrica de Del Castillo, de Bangu, viraram grandes shoppings. Então, assim, hoje, lá, a fábrica não é um grande shopping, é um espaço de produção de conhecimento. Isso é, incrível, né? Para a cidade, para a Baixada Fluminense. Muitas pessoas vão para lá para estudar, para, né, de outros municípios, não só de Paracambi, mas tipo, da Baixada. A Paracambi também está perto do Vale do Café ali de Mendes, Vassouras. Então a galera também dessa região, né, vai para Paracambi para estudar. Então, assim, é bem, bem legal como o que aconteceu na cidade foi a partir de uma articulação para construção de conhecimento mesmo, não de um grande aglomerado de lojas, assim, sabe? Agora, Gabi, Paracambi para você, né? Você também trouxe aí o seu lugar de inquietação. Queria que você fizesse essa ponte entre como você enxergava a cidade e qual foi essa inquietação que você teve lá atrás, que te trouxe até ao Festival Alcateia, entre várias outras coisas que a gente vai descobrir aqui. Olha, acho que ser nascida e criada em Paracambi, e quando eu comecei a sair, foi quando eu entrei pra faculdade, né, que dá aquele boom, né, na cabeça, que foi quando eu ouvia muito, onde é Paracambi? Nossa! E aí aquelas zoações, né, fim de mundo, que não sei o quê. E isso, né, afeta a nossa autoestima, afeta como a gente se vê. Então, acredito que Paracambi, para mim, antes, era uma questão mais problemática, assim, de não querer morar ali, sempre pensar, quero ir para a faculdade, depois da faculdade conseguir um trabalho para eu conseguir sair daqui, de não gostar, aqui não tem nada, assim, para nós. Na minha adolescência, né, e os jovens lá de hoje também, a gente tem essa questão, né, de acessos, assim, não tem nada. Para estudar você tem que sair, para trabalhar você tem que sair, para acessar lazer você tem que sair. Então eu via isso como, não, a cidade é um problema, né? E aí, isso na minha adolescência. Mas quando eu entrei para a Casa Uivo e comecei a ter debates lá dentro, e também o curso da Casa Flu de Políticas Públicas fez eu entender que, na verdade, isso não tem nada a ver com Paracambi. Paracambi é a gente sendo comunidade. Paracambi é esse bom dia que eu falo que a gente dá para as pessoas na rua, né? Paracambi é acontecer alguma coisa e a gente se unir, né? Vou pedir alguma coisa pro vizinho, olha minha filha aqui 5 minutos, sabe? Paracambi é isso, esse carinho e essa cidade pequena que todo mundo sabe da vida de todo mundo, mas também a gente se apoia, a gente se conhece, a gente se reconhece, sabe? Não é só as ausências, né? A Paracambi é muito potente. E entender que também as ausências têm um motivo, né? Não é a Paracambi que é longe, é a questão de mobilidade urbana que afeta a cidade, né? E isso é com o governo, né? Não é a cidade que é ruim por isso. Não é... eu tenho que ir lá para o Rio para ter um museu. Não, então a gente tem que lutar para ter equipamentos culturais aqui, sabe? Porque a gente tem que ter uma vida digna e o bem viver é onde a gente mora, né? A gente não tem que sair para buscar. Então, hoje em dia, Paracambi, para mim, é muito do que eu sou também, sabe? Porque eu vejo muito da minha personalidade como alguém que é cria de Paracambi mesmo, sabe? Ter sido nascida e criada lá e sido educada lá, né? Não só
só pela minha avó, pelos meus pais, mas pelos meus vizinhos, né, do meu caminho, da minha casa, que eu ia pra escola. Eram os amigos do meu pai, assim, pessoal que trabalhava ali em comércio na rua, que me olhava, que, né, sabia se eu estava bem ou não, e essa segurança, enfim. Hoje em dia eu ressignifiquei muito o que é Paracambi para mim, e Paracambi para mim hoje é muito uma motivação, na verdade, sabe? De eu querer correr atrás para minha filha que é nascida em Paracambi e vai crescer em Paracambi, ter esses acessos que eu não consegui ter na cidade, que ela não precise achar que ela tenha que sair para nada, sabe? Que a gente possa ter tudo ali ao nosso alcance. E se quiser sair, vai ser por uma escolha, não por falta de oportunidade. Isso aí, exatamente. Ai, deu até vontade de ir pra Paracambi agora. Porque eu sou do interior, né? Então, vocês não falam, aqui eu moro no Rio agora, vida corrida, você não conhece. Eu não conheço em todo mundo, moro há 5 anos no meu condomínio, lá no prédio, não conheço todo mundo, então não tem essa de dar bom dia, sabe? Essa coisinha, assim, essa coisa gostosa de, oi, fulano, como é que tá? E a tua filha? Então, você tá falando aquilo, tendo esse resgate, essa lembrança gostosa. E Paracambi, então, é isso, essa efervescência, ao mesmo tempo é o interior, mas é conhecimento, é cultura. Exatamente. Mas dentro do recorte racial, né? Como que a gente vê Paracambi? Como que a gente pode entender Paracambi? A cidade, ela é maioria de pessoas pretas, ela é maioria de pessoas brancas, como é? Fala pra gente, que é o Vitória. Paracambi, se eu não me engano, tem 62% de pessoas negras. Então, mas é isso, né? Como toda uma cidade, existem alguns recortes. Existem bairros mais brancos e bairros mais negros. E esses bairros mais negros são majoritariamente os periféricos, né? O centro da cidade, o centro fábrica, que são 2 bairros lá, é bem brancos, assim, né? Mas Lages, Guarajuba, Sabugo, que são outros bairros, né? Que ficam, né, são bairros mais periféricos, de Paracambi são mais negros, assim. E isso a gente vê mesmo, assim, a diferença das pessoas de Lages para as pessoas de Paracambi centro, assim, sabe? Também. As pessoas de Lages são muito mais comunicativas, expansivas, conversam mais, assim, tem sempre um pagode na rua, tem sempre uma parada sempre um momento de afeto ali, né, de se entender em comunidade. Já o centro já é uma outra galera que gosta mais de um chorinho, não gosta de pagode, entendeu? Assim, existe uma diferença, assim, mas que tá todo mundo ali junto, assim, né? É bem legal, assim. Isso na cidade. E isso não foi por muito tempo assim também, né? Existiu um processo em Paracambi de um apagamento mesmo histórico da presença da cultura negra em Paracambi. Até mesmo durante as pesquisas do documentário, eu achei existe um lugar em Paracambi chamado Cassino, que era meio que um clube onde as pessoas que trabalhavam nessa fábrica, né, na fábrica base industrial, se encontravam para festejar e tal. E, por um tempo, as pessoas negras não podiam entrar nesse cassino. Então, elas desenvolveram um outro lugar, que era o Bico do Urubu, que era um lugar no centro mesmo ali, que era um lugar de resistência negra mesmo. Ali que aconteciam os sambas, ali que começou o Carnaval de Paracambi, ali que começou as rodas. Então, assim, por um tempo, a gente ainda ficou num processo de apagamento, principalmente dessa história. Mas hoje a gente está revivendo essa história, até mesmo pra gente avançar com ela, né? Resgate de memória é importante pra gente. Paracambi é uma cidade que tem o nome é indígena, e pouco se fala também sobre a presença indígena da cidade, né? É macaco? Paracambi é Rio Grande com Mata Verde, é uma coisa assim. Tairetá, que é macaco pequeno, porque é isso, Paracambi era dividido em Paracambi e Tairetá antes da emancipação. Aí Tairetá era macaco pequeno e Paracambi era Rio Grande de Mata Verde.
E aí, nessa junção, só ficou Paracambi enquanto cidade, né? Mas muitas coisas ainda também tem o resgate sobre Tairetá, tem hotel que se chama Tairetá, tem um monte de coisa que ainda chama Tairetá. E é muito sobre isso, né? Sobre esse resgate dessa memória negra, indígena da cidade, assim. É um pouco também o que a gente faz nos nossos movimentos também. Ela fez agora esse resgate cultural, esse recorte, né, histórico, por conta da questão racial, e a gente trouxe um pouquinho da questão da desigualdade social que a gente para poder abordar aqui, mas eu queria que você trouxesse agora, Gabi, a questão de perspectiva novamente de moradora, mas a partir dessa questão do apagamento, de moradora, porque eu sei que você é militante, que você é ativista, né? Mas enquanto moradora, como essa questão, a questão racial, ela perpassa aí esse apagamento, agora o resgate da história, como é para você? Olha, com dados, assim, eu não consigo fortalecer muito, mas de narrativa, vendo um pouco da minha vivência, da vivência de outras mulheres negras que eu conheço lá, até um pouco da minha filha, eu sinto que é uma cidade bem conservadora, assim. Então, desde muito nova, eu percebia o racismo no olhar das pessoas, enfim. Eu alisava cabelo, hoje eu tô mais com o meu black, né? Às vezes consigo perceber alguns olhares, né? Minha filha também na escola, vez ou outras vezes traz alguns comentários. Então, assim, eu sinto que ainda é uma cidade muito racista, sabe? E na nossa vivência, no nosso dia a dia, a gente consegue, infelizmente, se deparar com diversos casos, sabe? Na minha família também, minha família que mora ali em Paracambi é toda preta, enfim, são diversas, isso, cidade pequena, a gente sabe bastante do que acontece na vida do vizinho, na vida da família, então, assim, são bastante narrativas que eu vejo que, sabe, infelizmente, Paracambi ainda perpetua bastante uma mentalidade racista mesmo, não tem outra palavra. Não há outro termo para definir. Para definir, sim. Porém, temos aí Festival Alcateia, tem a Casa Uivo, tem trocentas iniciativas, né, que acontecem lá no município e que a gente vai desdobrar agora um pouco mais para a gente conhecer sobre outra perspectiva a cidade de Paracambi. E aí eu te pergunto, Vitória, Casa Uivo, o que é a Casa Uivo? Então, que é responsável pelo festival, não é isso? É isso, exatamente. A Casa Uivo é um centro cultural independente. Ele foi fundado, acho, em 2019, pelo Ralph, a Liv e a Jess. E aí, primeiramente, a casa era uma casa para residência em teatro, mas a partir dos anos, as coisas foram reformulando, novas pessoas foram chegando com ideias, com propostas, com ações. E aí, hoje, a casa é um grande produtor de cultura, assim, né? Onde a gente faz teatro, mas a gente também produz festival, produz slam de poesia, produz o curso de políticas culturais. A gente também fala da importância da formação, né? Para atuação na cultura também. A gente fala sobre política pública. É isso. Hoje, a Casa Uivo é um grande aglomerado de pessoas e ideias e projetos, assim, que a gente vai encaminhando, né? Que hoje, por exemplo, a gente está com tocando dois projetos, que é a Agenda 2030 Paracambi e o Festival Alcateia, que é esse festival que a gente vai falar daqui a pouquinho também. Em breve, falta um pouquinho. Eu quero saber também para poder me programar. Agora, Gabi, a gente está falando, né, trazendo todo esse contexto da cidade, a questão histórica, e a Casa Uivo se insere nesse contexto, principalmente de combate à desigualdade social, fomentar a cultura, o conhecimento. Como você chegou à Casa Uivo? Eu
Foi um pouco depois da pandemia. Eu engravidei na pandemia, tive minha filha. E aí eu sentia muita falta de ter um rolê pra ir. De ir em algum lugar e dessa vez com ela, né? Porque eu precisaria levá-la. Então, vi um anúncio no Instagram, também namorava assim um pouquinho. Vi um anúncio no Instagram de uma feira de brechó, que é a Vitória que produz, com o Espaço Kids. Falei, é isso. Pronto, resolvi meu problema. Ia ter Espaço Kids, ia ter show, ia ter roda de conversa, se eu não me engano. Na época era sobre parto humanizado. Foi Com a Viviane, com a Viviane. que é uma doula. Que é uma doula lá, sabe? E eu fiquei, caramba, tudo que eu gosto, assim, o estilo de música, o papo que vai ser trocado, tudo que eu gosto, que eu achei que eu só ia conseguir achar fora daqui, vai ter aqui na Casa Uivo, Feira de Brechó. Então eu vou. Fui com a Niara e comecei a frequentar a casa assiduamente. E um belo dia que teve um slam que foi divulgado assim de última hora, eu consegui ir e conversando com o Ralph e com a Lívia, falei, caramba, quase que eu não consigo vir. Porque eu vi, o post já era acho que hoje, e aí vim. Eles falaram, a gente tá tendo essa questão com a comunicação nas redes sociais, que não sei o quê. E eu tinha acabado de entrar pra publicidade e propaganda. Aí eu gosto muito do que vocês fazem, né? Então, eu posso tentar ajudar de alguma forma pra vocês, pra gente conseguir manter as atividades, né? E aí, entrei como voluntária mesmo na comunicação. E hoje estou lá na coordenação de comunicação. E agora as coisas são divulgadas com muita antecedência. Agora temos um Seguimos, plano, agora seguimos. temos um plano de divulgação. De comunicação. E tenho Excelente. também comigo mais pessoas ali na equipe. Tem o Lance, que é o nosso design, e o Efêmero, que é social media também. Ele que tá na coordenação de comunicação do festival. Mas, enfim, agora somos mais pessoas também na comunicação, conseguindo ali agilizar bastante, sabe? Comunicar bastante o que a gente tá fazendo, né? E comunicar também os nossos ideais, né? Falar de políticas públicas, com a Agenda 2030, por exemplo, falar sobre os assuntos que permeiam, né? Que a gente está com 5 eixos, cultura e território, justiça racial e ancestralidade, justiça de gênero e sexualidade, segurança alimentar e meio ambiente e mobilidade urbana. Então, a gente consegue também fazer uma comunicação legal sobre esses temas, né? E por que cultura tem tudo a ver com isso. Por que cultura tem tudo a ver com isso em Paracambi? Em Paracambi, acho que em qualquer lugar também, mas porque a cultura, como Gilberto Gil, é ordinária, é arroz com feijão. Então, assim, do movimento que a gente faz ao acordar, e o nosso dia a dia, e o que permeia, o que tá na volta, o que a gente vai fazer, tudo isso é influenciado por uma cultura, é uma cultura. Então, acho que tem tudo a ver, os nossos comportamentos, nossas ideias. Como que a gente consegue, por exemplo, combater essa questão do conservadorismo enorme que tem na cidade. Cultura é uma ferramenta excelente. Exatamente. Então, é isso. Vitória, a Casa Uivo, como que ela já contou aqui que você foi para lá para poder fazer o seu, para poder levar o seu brechó, né? É de brechó, não é isso o nome? A feira de brechó. Mas conta pra gente como que você iniciou esse contato com a Casa Uivo e como que tá hoje esse desdobramento. Então, eu sempre namorei a Casa Uivo, assim, pelo Instagram, vi que era um espaço muito lindo na cidade, é uma casa, assim, antiga, de 1930. Então, que quase foi abaixo, assim, existia um processo de recuperação mesmo da casa. Então, eu sempre namorei ela, assim, mas eu não conhecia, eu não conhecia o Ralph, eu não conhecia a Liv, né, que são gestores da casa. E aí, em algum momento, eu falei com uma amiga, né, a Kes, ela produzia a feira junto comigo, e aí a gente estava com a ideia de começar a feira, e eu falei assim, cara, eu penso muito na Casa Uivo, assim, já vi o espaço, assim, pelo Instagram, mas eu não conheço as pessoas, e ela conhecia. E aí ela fez essa ponte, e aí eu fui apresentar esse projeto
Feira É de Brechó, porque era um projeto ainda, ele não existia. Então eu falo que a Casa Uivo foi meu primeiro sim. Não, a Casa Uivo foi meu primeiro sim com a feira, assim. O primeiro sim que eu recebi foi na Casa Uivo. E aí a gente levou essa proposta. E aí o Ralph e a Liv super gostaram, porque também eles amam brechó. E era final de pandemia, então precisava a casa também retornar, assim, né? Porque ela começou em 2019 e em 2020 já veio a pandemia, ela teve que fechar. Então, assim, voltar com as atividades, a feira foi também um lugar de, tipo, vamos voltar. Uma oportunidade de voltar com as atividades na casa. E assim foi. Eu comecei produzindo a feira e aí depois eu fui me inserindo também em outros espaços da casa, em outras construções. E hoje eu estou na coordenação de produção da Casa Uivo. E o que a Casa Uivo entrega hoje? Hoje a gente tem vários projetos, né? A gente tem o festival, a gente tem a agenda, a gente tem o slam, a gente tem a feira, a gente tem um curso de políticas culturais, a gente tem o Cine Uivo, e aí a gente... É o principal espaço cultural do município? Porque é tanta coisa que acontece. Independente, sim. Independente, né? Independente, sim. A gente tem outras ações culturais que são promovidas pela prefeitura, porque é isso, né? Numa cidade pequena também, muito da formação, assim, das atividades são geradas a partir também da prefeitura, né? Da Secretaria de Cultura. Mas... eu acho que independente, eu acho que é um dos espaços que mais tem... expressividade, né? Sim, assim. E que são feitos por jovens, né? Por nós. Tem outros eventos também na cidade, também independente. Mas eu acho que de juventude é o maior, assim. É a maior expressão, assim, cultural da cidade. E como é a receptividade lá pela população? O pessoal realmente comprou a ideia, tá sempre junto, tá lá dentro? Então, a gente tem muito jovens, né? A gente é muito... Nosso o foco público, de vocês, o público é jovem. O nosso Por que público, será, né? Eu acho que é porque se identifica, né? Mas é isso, a maioria são jovens. A gente fez algumas parcerias até com outros eventos e tal, e que deu outros públicos, assim. Mas o nosso foco é a juventude mesmo, assim. A feira, ela tem um pouco de pessoas mais velhas, mas ainda é juventude, assim. Basicamente é juventude que a gente atua. Festival Alcateia vai ser agora em abril, entre os dias? 17, 18 e 19. Totalmente gratuito? 100%. O que teremos? Muitas coisas. Fala aí, Gabi. Vai, Gabi, vamos dividir aqui, vai, Gabi. Porque assim, aqui acho que já aconteceu uma divisão. Você tá mais institucional e a Gabi com olhar mais de comunicação, mais de público, né? Vamos lá então, Gabi. Vai ter shows de artistas, em sua maioria baixadenses, peças de teatro, slam, oficinas também de diversas linguagens artísticas, rodas de conversa, e tem a Mostra Lua Nova, que a gente está abrindo um espaço para artistas que não estão na line se inscreverem e ganharem uma ajuda de custo de R$400, uma horinha ali, acho que 30 minutos. Não, são 15 minutos de apresentação. São 15 minutos de apresentação para esses artistas, e aí pode ser shows, peças de teatro também. Performance, espaço vai ter kids. Espaço Kids. É tudo isso. É tudo isso. Vai ter Espaço Kids e vai ter Feira de Brechó também. Vai ter Feira de Brechó também. Ai, gente, deixa eu colocar na minha agenda aqui só um minutinho. Agora vai. E aí a gente teve uma divisão, né, no dia 17, que é uma sexta-feira, vai ser na Casa Uivo mesmo, até pra gente, né, apresentar também a casa para as pessoas, né, as pessoas conhecerem um pouco do nosso espaço. E dia 18 e 19 vai ser na Praça da Fábrica, que é uma praça meio que central ali também, é uma praça grande que também dá para colocar tudo que a gente quer colocar também nesse festival, né? Que são essas diversas atrações, assim. E como surgiu a ideia do Festival Alcateia? O que ele representa? Então, essa é a segunda edição do festival. O festival, a primeira edição aconteceu em 2020, ainda na pandemia, e foi feito de forma online,
né? Esse festival foi financiado por um edital da SESC, da Secretaria de Estado, né? Cultura e Economia Criativa. E essa segunda edição também foi financiada pelo edital Fomenta Festival, que é também da SESC. E aí, hoje, de forma presencial, né? A primeira vez foi de forma online por causa da pandemia. E aí, agora é a primeira vez que a gente vai fazer esse festival de forma presencial mesmo. Então, vai ser bem divertido. O que representa isso? Cara, representa uma construção e uma articulação enorme. Porque fazer um festival é bem difícil, assim, né? Um festival é um evento que tem atividade o tempo todo, assim, e atividades diferentes. Então, a gente articula com a galera da cidade mesmo e a galera da Baixada, em sua maioria. Então, é muita construção coletiva, assim. O festival, ele representa a construção coletiva dos produtores culturais que estão dentro da casa, né, que participam da casa, né, que constroem a Casa Uivo, mas também que são nossos aliados, amigos, pessoas que também constroem a cultura da Baixada Fluminense. Então, assim, vai ser um festival bem maneiro. A partir das 2 horas. Hein? A partir das 2 horas, ok, já tá na agenda, gente, já foi. Aqui. Tô lá. Aliás, nesse sou aqui do Rio, quero ir para Paracambi para poder aproveitar os 3 dias. O que faço da minha vida? Como resolvo isso? De um modo geral, tô falando Gabriela, tô falando das pessoas que estão aqui nos acompanhando e querem participar. Então, tem o trem ali na Supervia, ramal Japeri, você vai descer ali em Japeri e vai pegar o ramal Paracambi. Que não tem erro ali, são só esses 2 ramais mesmo, ali em Japeri. Também tem o Central, né, o da Blanco 193, o ônibus. Acredito que só, né? E lá, de hotel, hospedagem, essas coisas, restaurante, o que tem? Temos. Vai ter alimentação lá no sim. evento? Sim, a gente vai ter. Cara, a praça da fábrica, ela é uma praça que já tem muita coisa, assim. Tanto que a gente não vai colocar expositor de comida, assim. Porque já tem um vandinho com o teu cachorro-quente e o x-tudo. E o crepe do Marcinho. Já tem os vendedores, né, de alimentos, os comerciantes ali do local. De hotel, a gente tem vários hotéis na cidade, mas a gente está com parceria também com o Hotel Tairetá, que é um hotel ali do centro da cidade. Então, já é bom também para quem quiser dormir lá, preço justo, aquelas coisas. E é isso, mas também tem outros hotéis na cidade. Dá pra fazer um bate-volta, né? Também dá pra fazer um bate-volta, assim. Só pegar o trem e ir até o final da estação. E é isso. Assim, basicamente é isso, assim. Agora, o que vocês esperam que esse festival, a proposta dele, que isso mobilize na cidade, nas pessoas? O que vocês esperam alcançar de impacto? Vamos lá, deixa eu organizar aqui. Vai lá, Gabriela. Eu acho que percebam a potência, né, da juventude de Paracambi, dos produtores de Paracambi, dos artistas de Paracambi, também da Baixada, não todo. A gente levanta também essa bandeira da Baixada, porque a gente vai ter uma line com pessoas não só de Paracambi, mas de toda a Baixada. Mas acredito que seja essa questão da potência mesmo, sabe? De você olhar para um palco, se enxergar e saber que você pode também fazer isso, né? Abrir esse leque de oportunidade. Eu acho que a cultura também tem muito disso, né? Eu produzo também o Vila da Rampa ali. E aí a gente vê as crianças olhando, assim, os poetas recitando na rua. E depois ela vai lá e recita também uma coisa que ela escreveu, sabe? Então, acho que é sobre a gente mostrar a nossa potência, né? Ali. E acho que é isso. Eu espero que as pessoas gostem muito. Está sendo feito com muita luta e muito carinho e muita esperança. Esperança?
Muita esperança, muita energia, muita esperança de que vai dar certo, de que a gente consiga fazer outros festivais, que a gente consiga outros editais para realizar esse festival. Porque é um festival, assim, é uma linguagem, de linguagem multiartística, né? Vai ter muitas linguagens ali. Não vai ser só música, como a gente vê geralmente em alguns festivais. De teatro vai ter slam, vai ter roda de conversa, vai ter gente falando sobre, numa roda de conversa sobre cultura, sobre segurança alimentar. Então, é bem interessante essa diversidade dentro do evento, sabe? Então, a gente espera muitas coisas boas e que o público goste. Sim. Muitas coisas boas, como, por exemplo, na sua visão, além do festival todo. Eu acho que muita troca. Eu acho que troca de experiências, troca de networkings também. Eu acho que o festival, ele também tem esse caráter, assim, a gente de afetar as pessoas e ser afetado também, as pessoas serem afetadas também com o festival. Porque é isso, é gente muito boa que vai passar pela aqueles palcos, tanto da Casa Uivo quanto da Praça da Fábrica, assim, né? A gente pode falar alguns nomes de algumas... Fiquem à vontade, é com de vocês. alguns artistas. Eu acho que pode. A gente vai ter... Porque é segredo? Eles divulgaram ainda? Ainda Tão não. segurando? Ainda não. Mas a gente vai dar esse spoiler, tá? Por favor. A gente vai ter a banda Def, vai ter banda Gente, vai ter Bia B, vai ter Maui, vai ter Baby Set, vai ter a Cia Cerne com teatro, vai ter o Grupo Cochicho com teatro, mais o Tudo quê? na Baixada. Tudo, Todos vai os ter artistas da Islã da Baixada. Rampa, Da Rampa, Crioula, o Alibi. que são ali de Japeri, né? Alguns de Nova Iguaçu. Mas o que a gente vai ter? Vai ter a Cheyenne Bravos Itinerantes, que é um grupo de Isso, Paracambi que também. jazz, Que vai vir com uma proposta de show 100% autoral, né? Então, assim, a gente vai ter também essa oportunidade de ver, né, um show autoral, assim, de uma banda que tá sempre na cidade, assim, rodando os bares da cidade. Então, assim, vai ser surpreendente. Acho que não só pra gente, enquanto tá na produção, mas também pra galera de Paracambi, assim. Que, por exemplo, ver a Chay cantando muito as músicas cover, né? Hoje não, agora com as músicas deles, assim. Eu acho que vai ser legal pra caramba. Tô vendo que você tá muito empolgada. Sim. Né? Muito mesmo. Né? Não Sim. parece nem que tá trabalhando tanto pra organizar Não, a esse gente evento. a gente tá trabalhando Então, a beça. porque é muita coisa. Porque é muita coisa, né? E eu que fico na parte de produção, então tem toda uma estrutura, tem toda uma parada também pra ir atrás, né? Pra correr atrás. Mas eu acho que é isso, tá caminhando e vai ficar lindão. Enquanto mulheres pretas, como é estarem assim à frente aí junto com o grupo, com a Casa Uivo, né, e outras pessoas que estão contribuindo, mas estamos aqui, duas mulheres pretas participando ativamente da organização, pensando estrategicamente, organizando agendas. Como é esse trabalho, como é estar à frente de um festival como esse, que vai mobilizar não só os moradores ali da Baixada enquanto público, né? Mas também enquanto artistas. Gabi? É uma responsa, né? Uma responsa, mas é muito gratificante, porque, como eu falei, eu acho que essa questão de você olhar para o palco e ver alguém parecido, você olhar produtores que se parecem com você, eu acho que isso tem um poder e uma potência muito bonita, sabe? Muito significativa. Eu tô ansiosa para levar minha filha para ver os olhinhos dela brilhando, sabe? Vendo a gente, vendo os cantores que vão cantar no palco, as peças de teatro. Eu acho que isso é uma responsa e é muita alegria, sabe? De olhar que está sendo possível isso hoje, assim, a Gabi criança, e enfim, e imagino que Vitória também, a gente olhar para essa conquista, porque é uma conquista, né? Foi um edital que a gente conseguiu do SESEC, e, enfim, estar lá também para mim é uma conquista, né? Estar na Casa Uivo, conseguir ser ativa é uma conquista, então eu acho que
É isso, é essa potência, sabe? Da conquista, da representatividade, de estar fazendo o que você gosta, né? Aonde você mora. Isso é muito gostoso. Tipo, a gente vai ver artistas que a gente ama pertinho de casa. A gente não vai precisar pegar 2h40 de trem, sabe? Vai ser do ladinho de casa, com os rostinhos conhecidos, né? Dos moradores que a gente vê todo dia. Isso é muito significativo, muito. Eu acho que a Gabi falou um negócio muito importante, que é sobre ser feliz na nossa cidade, né? Porque, assim, eu acho que para nós de Paracambi, assim, pelo menos para mim, eu nunca achei que eu ia trabalhar com cultura, assim, efetivamente, 100% com cultura. Eu nunca imaginei que eu ia trabalhar 100% com cultura. Hoje, eu trabalho 100% com cultura. E pra gente, que é de uma cidade pequena, assim, né? É bem distante essa realidade. A gente não acha que essa realidade é possível. E a gente precisa fazer muito escorre mesmo para conseguir, assim. Precisamos ter 4 funções, mas é gratificante, sabe? Eu acho que é olhar para entender que, caraca, é possível. Foi possível. E é um pouco sobre isso também que a gente quer falar com a juventude da cidade, porque as pessoas acham que cultura é só entretenimento, mas não, muda a vida das pessoas também, sabe? Como mudou a minha vida, como mudou a vida da Gabi e de tantas pessoas que hoje trabalham com cultura e vão estar lá no festival. Assim, muda a vida mesmo, assim, da gente, né? Da minha família. Esses dias eu falei até com meu pai, pai, você imaginava que um dia eu ia ser isso aí? Ele falou assim, cara, eu sempre imaginei. Paz. Né? Eu sempre imaginei. Do melhor da gente. Sempre eu sempre imaginei. Porque teve uma época que eu fiz engenharia. Eu fiz engenharia mecânica. E aí eu larguei pra fazer cultura. E aí ele ficou um pouco bravo. Porque, pra uma realidade, uma família preta, tá ligado? Ter uma filha estudando engenharia, isso é gigante. Ele achava que, assim, né? Que ia ser 1000 oportunidades na minha vida. Só que eu escolhi atuar de uma outra forma, né? De vir com uma outra forma. E aí, quando eu falei... Meio maquiado, ele ficou maquiado, mas quando eu perguntei, ele falou assim, sempre... Isso é você, né, Vitória? E aí eu entendi que é isso, né? Assim, realmente, mesmo aos trancos e barrancos, a gente vai. E a gente vai conquistando aos pouquinhos. E quando vê, temos essas grandes conquistas, como é o festival, assim, né? Isso. E o festival, como vocês trouxeram, ele é múltiplo, né? Ele não vai só para um segmento cultural, ou só artista, ou só teatro. Ele tem aí essa diversidade toda de artistas de gêneros culturais. E aí vocês trouxeram também a questão do conservadorismo da cidade, né? Sim. E como que fica isso? Ali na região central, de repente um monte de gente preta, e vai ter slam, e alguns eventos, algumas expressões artísticas que são muito características, né, das pessoas pretas. Como é que vocês esperam essa mistura, essa junção? Qual a expectativa de vocês diante disso? Eu acredito que é as melhores possíveis. O slam já acontece na praça. Não, eu não falo só do slam, falo de maneira geral, né? Porque é uma ocupação de espaço. Sim. Não, eu acho que é marcar presença também, né? Marcar assim, estamos aqui. Isso aí. Falar assim, e estamos fazendo cultura, assim, sabe? Estamos aqui fazendo cultura nesse lugar, assim. Eu acho que na fábrica tiveram poucas oportunidades de ter um palco tão abarrotado de gente preta, assim. Eu fiz uma feira de brechó lá que foi 100% preta a line. E foi, tipo, muito maneiro. Então, eu acho que vai ser... Muito maneiro como? Teve presença de outras pessoas pretas no local, pessoas que vieram de outras cidades também. Foi um aquilombamento também, sabe? Eu acho que é sobre se aquilombar, essa construção. Então, trazer a resistência preta para a Praça da Fábrica também. Pro centro da cidade. Porque tem outros centros na cidade, né? Assim, a gente entende que a centralidade
da área geográfica territorial. não é o que determina, né? Porque temos outras centralidades. Lages é uma grande centralidade. O Guarajuba também tem uma sua grande centralidade, tá ligado? Mas trazer esse lugar também da geográfico, assim, é importante. É importante pra gente. Importante para... Pra gente, pra construção da casa, assim. Porque por muito tempo nos foi negado esse lugar também. Então, trazer isso pra essa praça também fala que, assim, a gente consegue, a gente conquistou esse espaço também, né? Através dos nossos posicionamentos, das nossas lutas, assim. E estamos articulados, assim. Estamos fazendo o que a gente quer, assim. Gabi, a gente falou, né, sobre, no início eu fiz uma abertura aqui falando dos grandes festivais que acontecem nos grandes centros, né, aqui na cidade do Rio, principalmente a capital, enfim. Mas como que fica isso, assim, né? Por que você acha que esses eventos acontecem sempre nas grandes cidades? Recursos. Acho que é muito sobre repasse de recursos, sabe? Oportunidades. A gente vê editais que a gente sabe que quem passa, às vezes, é quem tem uma trajetória tal, e quem tem trajetória tal mora nesses lugares. Ou também tem esse favorecimento mesmo geográfico, né? Acho que é isso, dessa manutenção, né? Quem tem poder, quem tem dinheiro, quem faz, é sempre quem já está fazendo. E como que eles conseguem fazer a manutenção disso? Abrindo as portas sempre para pessoas parecidas, para pessoas que moram nos mesmos lugares. Então, acho que é isso. Vitória? Eu acho que é bem o que a Gabi trouxe mesmo, né? Assim, por muito tempo... os recursos para a cultura foram voltados para o centro e para a Zona Sul, até porque aqui tem muitos equipamentos culturais, né? Muitos museus, muitos cinemas, muitos centros culturais, né? E existia uma manutenção desse recurso, assim, para esses lugares, né? Tipo, a gente não... É bem difícil você concorrer com uma pessoa que vive há 10 anos com cultura, trabalhando num museu brabíssimo, ou tem, tipo, já... Porque é isso, as coisas estão aqui, né? Aqui no centro do Rio, principalmente. Então, é muito difícil você, principalmente na hora de um edital, concorrer com essas pessoas. Mas eu acho que aconteceu com a Casa Uivo porque a gente se articulou pra gente ter um currículo brabo também, tá ligado? Então, se for pra falar de portfólio, vamos falar de igual para igual também com essas pessoas. Então, a gente começou a se articular no nosso território e fazer com que a gente também tivesse qualidade, tivesse entrega e conseguisse produzir as coisas que a gente quer também, sabe? A gente fala sobre a descentralização, né? E é isso, a descentralização, esse edital, por exemplo, ele deu 3 pontos a mais para cidades que tinham 50 mil... Qual é o edital? Fomenta Festival. Uhum. A gente recebeu 3 pontos a mais por Paracambi ter menos de 50 mil habitantes. É sobre política pública, né? Porque é isso, se a gente tivesse que comparar junto só com o Rio de Janeiro, a gente poderia ter ficado muito lá atrás, com as produções que já existem aqui. Mas já com esse incentivo de já começar com 3 pontos à frente, já também nos deu um respaldo, assim, um ali, falar assim, então a gente já tem esses 3 pontinhos aí, vamos conquistar os outros, né? Então, isso é política pública, né? Foi a entender que, assim, a gente precisa tirar dos grandes centros também e deixar para os municípios menores, né? Para as cidades menores, que não tem tanto incentivo quanto aqui no centro do Rio. E aí você traz uma coisa interessante, que é essa descentralização, né, que a gente está falando aqui, e o fato específico desse edital ter esse direcionamento, ter esse olhar
para as cidades menores, para o interior. E isso dá mais possibilidades de que vocês avancem e conquistem aí as iniciativas que são pleiteadas, né? Seja na área da cultura, ou saúde, transporte, o que quer que seja, né? Mas, de um modo geral, você entende que essas políticas públicas, elas estão hoje convergindo para poder contribuir para essa descentralização, para essa integração também, para essa possibilidade dos municípios, das cidades pequenas e principalmente de iniciativas independentes de terem mais espaço? Eu pergunto isso, só um adendo, assim, trazendo isso, porque a gente vê muitas pessoas criticando a Lei Rouanet, né? Eu sei que não tem uma ligação direta nesse caso que a gente está falando. Nesse caso, sim. Mas vamos fazer um paralelo aí. As pessoas criticam sem saber o que de fato é, quais são os benefícios. Vamos falar sobre isso, sobre política pública e sobre essa questão de acesso. Então, a gente hoje tem uma política pública que é muito importante porque ela dá dinheiro para todos os municípios, que é o Plano Nacional Aldir Blanc. Esse Fomenta Festival, esse edital, é também a partir de recursos da Política Nacional Aldir Blanc. E essa política, ela foi conquistada pelos fazedores de cultura, não foi uma conquista, assim, o governo tá bonzinho e fez esse... Não, foi uma conquista lá atrás ainda, na pandemia, né, quando a gente ficou sem poder fazer nossas produções culturais, assim, né, então existiu uma lei emergencial que, na época lá, em 2020, né, existiu uma lei emergencial que hoje convergiu para um plano nacional, para um plano que vai ter recurso até 2029 para todos os municípios do Brasil. Então, isso foi uma grande conquista, assim, dos produtores culturais, dos fazedores de cultura. Então, assim, hoje a gente tem um outro cenário. Não é mais esse cenário de que o dinheiro só vai para os mesmos. Não, a gente tem uma política nacional que faz com que todos os municípios recebam recurso e que o Estado tenha que também contribuir para esse recurso chegar nas pontas, não só na capital do estado, mas também nas outras cidades. Então, é uma grande conquista nossa, assim. E é isso, política pública é fazer com a sociedade civil, né? É fazer com os fazedores, com os produtores culturais. E o que isso, Gabi, muda lá na ponta, para quem consome essa cultura, para a população que tem acesso a essa cultura diversa, plural e local ali também, como que vocês estão fazendo com o Festival Alcateia, que é levando artistas da região da Baixada. Muito sobre também perspectiva, né? Eu acredito muito sobre perspectiva nessa questão de entender que você também pode. Porque, por exemplo, a Aldir Blanc... Lá em Paracambi, a gente teve diversos artistas independentes, fazedores de cultura. A gente conseguiu com o Slam, a Casal Evo conseguiu. Então, a gente tem ali, né, uma programação a mais num portfólio. A gente consegue, enfim, experiência e consegue mudar essa perspectiva também do isso está muito distante. Porque quando a política pública chega, torna acessível e você consegue enxergar e consegue fazer, e consegue ter o recurso, né, para fazer. Então, acredito que muito sobre perspectiva, muito sobre acesso, sobre a oportunidade de você finalmente conseguir realizar, porque tem política pública voltada para quem está fazendo nessas pontas, sabe? Existe um dado que para cada R$1 investido na cultura, voltam R$6. Então, assim, a cultura ela não só fomenta ali a música, o teatro, não, ela fomenta a cidade. Então, é uma pessoa que vai fazer um cabelo, é uma pessoa que vai fazer a unha, que vai comprar roupa, que vai comprar um lanche ali no tio do lanche, que vai comprar a bebida do cara que vende ali no isopor, que isso gera recursos, gira a economia, movimenta a economia. Não é só entretenimento em si, sabe? É realmente um movimento na cidade toda e todos os serviços que existem nela, assim. E aí é muito sobre isso. As pessoas, elas acham que
esses investimentos não são ruins, né? Assim, Poderia investir em educação. Poderia ter investido... Não, é sempre o mesmo discurso, Mesmo né? sempre, exatamente, em educação, em saúde, mas é importante, para ser quem a gente precisa da cultura. Então, é o que está no nosso dia a dia, é o que faz a gente ser o que a gente é o que faz a gente fazer as nossas ações, é no simbólico, é no nosso comportamento. Então, a cultura é importante tanto quanto a educação e a saúde, assim, e é importantíssimo ainda uma ampliação maior ainda dessas políticas públicas para chegar na ponta. É importante a gente ter mais projetos incentivados, fomentados, porque é isso, é a gente que faz a cultura, né? Gabi, Vitória, estamos chegando ao fim do nosso papo. Tá bem que legal, né? Mas tudo bem, a gente vamos convidar todo mundo para ir a Paracambi, né, em abril. Isso, exatamente. Eu quero deixar esse espaço agora para que vocês façam as considerações finais de vocês, porque de repente falou tanto, né? A gente passou por política pública, por cultura, a gente falou sobre acesso, sobre apagamento, mas também de resgate da identidade. Sim. E é essa a proposta do Empoderação, dar essas cutucadas assim, e ao mesmo tempo o espaço para que a gente possa conhecer o trabalho que é feito pelas mulheres pretas, né, nas suas mais diversas áreas. Então, aproveito já para agradecer a vocês por tanto que vocês têm feito aí pela cultura, pelo resgate histórico, cultural em Paracambi, que muito mais seja feito. E eu quero que agora vocês façam as considerações finais, de repente alguma coisa a gente não abordou aqui, mesmo perpassando por tudo. Gabi? Assim, obrigada, né, pela oportunidade de a gente estar aqui falando sobre o festival, como a gente, muito do que a gente falou fala sobre perspectiva, sobre descentralização, então a gente estar aqui também conseguindo alcançar mais pessoas é muito importante. E é isso, eu acho que quando você cria afeto pelo seu território, é muito mais fácil de você viver a vida e criar afeto por outras coisas que não... Assim, tanto pela sua volta, por você mesmo, né, pelo que te rodeia. E eu acredito que isso move muito a Casa Uiva, essa pauta de território, de pertencimento, de orgulho, de morar onde vive, apesar das ausências, porque as ausências não nos descrevem, né? A gente é muito mais, a gente é muita potência. Acredito que finaliza assim a minha fala. Vitória? Eu também queria agradecer a oportunidade de estar aqui no Empoderação, falando um pouco do nosso trabalho, o trabalho que a gente executa, né, lá na Casa Uivo, os nossos trabalhos também individuais. Acho que muito obrigada mesmo, Gabi, pela oportunidade. E deixar aí o recado sobre o festival, dia 17, 18 e 19, dia 17 na Casa Uivo, 18 e 19 na Praça da Fábrica. Vai ser um encontro lindão, um festival lindão. E espero ver muitas pessoas lá, geral lá, e ficar junto com a gente, né? Comemorar essa produção junto com a gente, porque é isso, a gente acaba também, a gente trabalha e se diverte a beça. Então, aí deixar esse convite aí pra galera pro dia 17, 18 e 19 de abril em Paracambi. A partir das 2. Tá joia. Eu que agradeço muito, muito pela iniciativa de vocês com esse festival. Não só ele, mas tudo que vocês já trouxeram aqui. Agradecer imensamente por terem conseguido tirar um tempinho aí na agenda de vocês para conversarem com a gente, para trazer as informações de lá do município. E a cultura também nasce na periferia. E ó, é muita coisa que tem. E a gente vai ter a oportunidade de conhecer um pouco do que Paracambi, a produção cultural da Baixada Fluminense em Paracambi, nos dias 17, 18 e 19 de abril, a partir das 2 da tarde. A Gabi sempre frisa, né? A partir das 2 da tarde. A partir das 2 da tarde. E a cultura, gente, ela merece ser vista, fortalecida e valorizada. Vem pro Empoderação. Tchau, tchau.